Mais uma vez com vocês neste quadro Café com Reflexão. E falei para vocês por 2 ministrações nesta semana acerca de sermos acelerados e a necessidade de desacelerar, porque se a gente vive uma realidade aí totalmente geração fast food, não é? Drive-thru, delivery, de rede social, com certeza a gente vai estar vivendo uma realidade que passa muito rápido em relação a tudo que tem que se fazer e que é superficial em relação àquilo que demanda tempo, que deve ser relacionamento com pessoas. Tem um aspecto positivo de rede social, sim, tem, mas você não pode fazer de rede social um aspecto único e exclusivo, aquele onde você é o centro e os demais são periféricos, ou onde você é o centro e os demais têm a sua órbita em torno de você mesmo, porque senão, com isso, você vai estar usando de uma proposta que a gente chama de utopia mesmo. E utopia, bem traduzido, é lugar nenhum. A gente tem que viver a realidade como ela é e a gente tem que desfrutar do tempo também como o tempo é. Como eu falei para vocês, por mais que a gente esteja acelerado, a gente não pode acelerar uma estação. A estação ele vai estar acontecendo no tempo certo, as 4 estações no seu tempo. Você não pode acelerar o dia, se amanheceu, amanheceu, se anoiteceu, anoiteceu. Se já não vai fazer anoitecer amanhecendo e nem amanhecer anoitecendo, aí você tem que esperar este círculo aí de 24 horas do dia mesmo, e este círculo do globo terrestre em torno do Sol de 365 dias. Então é o que a gente chama de rotação e translação. E como propósito eu queria ler para vocês ainda uma passagem bíblica que encontra-se no livro de Eclesiastes, que diz, capítulo 11 de Eclesiastes: quem observa o vento, versículos 4 e 5, quem observa o vento nunca semeará e quem olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. E ainda a gente pega João capítulo 4, versículo 35, é o próprio Jesus quem está falando. A versão King James diz assim: não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Com isto, irmãos, a gente vai perceber 2 problemas muito sérios. É daqueles que aceleram o tempo, e isto é a maioria de nós mesmos, e daqueles que esperam a circunstância do tempo para fazer as coisas. E de alguma forma, boa parte de nós estamos neste processo também, de esperar a circunstância do tempo. E aqui o sábio Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes mesmo, ele está falando justamente contra esta proposta de você ser alguém que espera a circunstância do tempo. Quem observa o vento nunca semeará e quem olha para as nuvens nunca cegará. Então é assim, você não tem que olhar para o vento e você não tem que olhar para as nuvens. É o que ele está propondo. Você não tem que olhar para as circunstâncias, você tem que fazer aquilo que veio à sua mão e que foi delegado para você fazer, você tem que fazer mesmo. E ainda no próximo versículo, assim como tu não sabes qual o caminho do vento e nem como se forma os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Ou seja, Deus te chamou para uma missão. Esta missão, ela é personalizada. Essa coisa do personal training, personal style, personal, todos os segmentos, é alguma coisa de agora para a compreensão da mente humana, mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vai perceber que isso já existe desde o início, porque Deus ele tem sido bem personal na vida de cada um e dando uma tarefa para cada um de uma forma, outro de outra,
E assim, este Deus que é pessoa e que relaciona com pessoa, para cada pessoa ele tem uma cobrança, ele tem uma exigência, mas para com todo ele está te chamando para você não olhar para as circunstâncias, porque a gente se olha para as circunstâncias, a gente nunca vai começar a fazer nada. E a gente nunca vai ter aqui um processo de acabativa também, né? Você nem lança semente, você nem colhe depois, então você nem começa e você nem termina, falta acabativa, né? E a gente fica postergando, fica empurrando com a barriga situações, e tudo isso é prejudicial para a fé cristã, é prejudicial para o próprio cristão que de fato compreende que tem sido chamado para o Senhor, para a salvação, para fazer a obra de Deus. E a única coisa que a gente tem que ter em mente é que se nós não sabemos o caminho do vento e nem como se formos ossos no ventre da mulher grávida, assim também nós não sabemos as obras de Deus que faz todas as coisas, e se não sabemos aquilo que nos foi dado como missão para fazer, a gente faz. E se a gente não fizer, com certeza todos nós já temos consciência do nosso chamado para com Deus. Ele há de cobrar. E ainda para os discípulos que estavam muito atentos também para o tempo, Jesus está falando assim, olha, vocês estão dizendo, ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Então a gente vai trabalhar com este contexto do homem que está acelerado em detrimento do tempo. Este tempo é do relógio, é o cronológico mesmo, na mitologia grega do deus Cronos, não é? De cronologia, daí vem esta proposta, onde a gente quer conquistar o máximo possível no mínimo tempo, não é? O máximo no mínimo é a proposta do ser humano mesmo, mas quando estamos falando do reino e da obra de Deus, uma coisa que sempre vai estar pegando é que Deus ele não trabalha no cronos. Não é nessa cronologia do milésimo de segundo, do minuto, da hora, do dia fechado, do mês fechado, do ano fechado, mas ele trabalha no seu tempo. E é por isso que ele está chamando a Bíblia está chamando para esta reflexão, de não olhar para o tempo, não olhar para as circunstâncias, porque se você olha para as circunstâncias, você não vai fazer nada. E se você não faz nada, você não vai ter resultado. O seu resultado será equivalente a nada também, não é? Então, você não olha para as circunstâncias, você faz. Não vai ser acelerado, mas vai fazer dentro daquilo que o próprio Senhor propôs para que você pudesse fazer. E quando chegar tempo de olhar para o tempo outra vez, aí é Jesus falando, olha, vocês estão falando aí, falta 4 meses até a colheita, mas eu estou vendo de outra forma. Vede que os campos já estão brancos para a colheita, né? Então a gente vai trabalhar dentro de um tempo chamado de Kairos, que é tempo propício. No Velho Testamento, este tempo a gente chama de Zemã também, né? Que é o tempo da ação de Deus, não o tempo da ação do homem. O Kairos também é o tempo propício, é o tempo propício, é o tempo da ação de Deus. É aquele tempo que Deus reservou para que possamos fazer aquilo que Ele quer que façamos. E nisto aqui, eu sempre tenho falado para vocês sobre tempo, sempre tenho falado para vocês também, já falei, mas quero falar hoje de novo, Deus não chama pessoas desocupadas, mas pessoas disponíveis, porque o desocupado é este que está olhando para o tempo, esperando a circunstância adequada. O disponível é este que está disposto a fazer aquilo que precisa ser feito no tempo certo, e o tempo certo é agora, é neste momento. Se tem que amar, você tem que amar agora. Se tem que perdoar, você tem que perdoar agora. Se tem que orar, você tem que orar agora. Se tem que compreender mais de Deus, você tem de compreender agora. Se tem que ter vínculo ou vínculos com pessoas, tem que ser agora. Se tem que fazer uma declaração de amor, tem que ser feito agora. Se tem que fazer a guerra, tem que ser feito agora também. Se o que precisa ser feito, você faz agora. Porque o agora é o tempo que Deus preparou para você, é o Zemã e é o Kairos.
E se não acontecer agora é porque o agora não está dentro do Kairos de Deus, vai ser no tempo de Deus. Porque todas as coisas acontecem justamente neste tempo propício de Deus. Então, quando o homem acelera, ele está tentando ganhar tempo, e falei para vocês que Deus desacelera, e muitas vezes é em cima de circunstâncias drásticas, né? Para a nação de Israel foi ser levada cativa, para o cativeiro mesmo, para a sociedade de hoje, Brasil mesmo, o desacelerar processo desta própria pandemia, aí falar, bom, foi criado no laboratório, foi mesmo a transmissão de um morcego direto para o homem, ou foi uma proposta de Deus? Aí eu quero falar a primeira pauta, que se foi criado num laboratório esse vírus, ou se foi de fato um contágio imediato do morcego para com o homem, ou através de um outro animal ali, um roedor, né, que recebe do morcego e transmite para o homem, isso um pouco me interessa, porque a pandemia já está aí. Aí, bom, então foi criado por Deus? Não. Deus não cria o mal, mas Deus pode permitir circunstâncias para o seu povo aprender alguma coisa. E uma das coisas que eu tenho aprendido neste um ano e pouco aí, né, desde do ano passado até agora, mesmo, 1 ano e 5, 6 meses, é que é tempo de dar tempo ao tempo. E com isso eu quero te convidar a perceber estes marcos de tempo e viver dentro de cada um deles, mas sabendo que o tempo ideal é este que é chamado de propício, é o tempo de Deus para a sua vida, é o tempo que você talvez fala, bom, mas faltam 4 meses, não é, para a colheita, e Jesus fala, não, é agora. Você tem que falar de Jesus agora, você tem que amar agora, você tem que perdoar agora, você tem que santificar agora, você tem que aprender a liberar bênçãos agora, porque é agora. E se Cristo vier agora, você vai para o céu também, agora. E com isso eu quero deixar esta mensagem aí para você, deixando outra vez beijo na alma, beijo no coração. Deus te abençoe, Deus vos abençoe. Deus te guarde, Deus vos guarde, rico e abundantemente, em Cristo Jesus.